toda vez quando acaba o programa, plateia vem aqui, né? Plateia, a gente tira foto, abraça a galera aí, e muita gente conta as suas histórias, né? Eu gosto muito de ouvir as histórias das pessoas que vêm aqui ao programa. E uma delas, em especial, chamou a minha atenção nos últimos dias. Então, convidei ela, Poliana, que está aqui. Poliana é primeira tenente da Aeronáutica. Poliana, em primeiro lugar, obrigada. Obrigada por ter chegado para mim e contado naquele dia lá da foto. E obrigada por estar aqui hoje. E eu quero compartilhar com o pessoal de casa a sua história. Porque a Poliana começou a trabalhar na Força Aérea em 2018, só que no ano seguinte ela passou a ter situações de assédio dentro do trabalho, né? Que tipo de situações você passou a ter, Poliana? Conta pra gente. Então, eu tive o primeiro ano na Força Aérea, é um primeiro ano assim maravilhoso, realizando um sonho mesmo de vestir a farda e representar todo o Brasil através do fardamento. E em 2019, com a chegada de um oficial superior na unidade onde eu sirvo, começou, né, as questões mesmo de assédio. Um exemplo assim que fica bem claro, um dado momento eu fui despachar com ele na sala dele, e quando eu retornei para a minha sala, ele ligou na minha sala e falou: Vieira, volta aqui, por favor. E quando eu voltei, ele perguntou para mim assim: você tomou banho de perfume hoje? Eu falei: não, senhor. E fiquei em posição de descansar, porque a gente só senta se o oficial superior determinar que a gente se sente. Ele falou: não, porque o seu perfume me irrita. Ele ficou recendindo na minha sala e está me irritando esse seu perfume. E essa não foi a única vez, né, que ele tocou no assunto do perfume. Teve uma outra ocasião também que eu acho que foi bem marcante, que aconteceu também. Foi um dado momento que eu estava participando de uma comissão, uma comissão avaliativa, que eu tinha porque nós militares não só fazemos a parte militar, mas a gente também uma outra parte administrativa. Eu tinha sido designada para esse trabalho. E nesse dado dia que eu estava designada para a comissão, tinha uma formatura alusiva. Quando a gente fala formatura, é quando a gente marcha alusivamente ao aniversário de algum comandante, ou do Santos Dumont, por exemplo. Cada unidade entoa seu grito de guerra. E eu comuniquei ao comandante da minha unidade, né, porque a gente tem um comandante e tem as chefias. E ele já não era mais o meu chefe imediato, ele já não trabalhava diretamente comigo, mas ele ainda continuava na unidade. E o meu comandante me autorizou, me dispensou da formatura para que eu continuasse na comissão e terminasse o trabalho que eu tinha que terminar lá. Quando eu retornei ao trabalho no outro dia na minha unidade, ele já tinha destacado um outro oficial intermediário para abrir um processo administrativo para apurar porque eu não tinha comparecido na formatura. E se você for pensar bem, essa é uma coisa que ele não deveria ter agido dessa maneira. Né? Ele poderia simplesmente, ou ele ter vindo me perguntar a justificativa da minha falta, ou ter pedido o chefe do SDRH nosso, do Recursos Humanos, para perguntar: olha, pergunta por que a Vieira não estava em forma. Né? Então, imediatamente ele pediu. Foi comprovado, né, que eu estava dispensada pelo comandante. Então, esse foi um dos inúmeros processos que ele abriu, né, para tentar me prejudicar, porque isso tudo fica manchado no nosso histórico militar, nas nossas alterações. Mas ele foi um dos arquivos um dos processos que precisou ser arquivado. Você se sentia, então, quer dizer, perseguida no dia a dia? O tempo todo eu tinha um tratamento diferenciado, muito diferenciado. Teve uma história de que ele falou da sua farda que estava apertada por causa dos seios? Sim, porque em 2020 eu coloquei prótese mamária, né? Então, em dado momento, ele pediu para que reunisse todos os militares, depois desse processo que eu fiz, e foi destacando, né, que algumas militares estão com fardamento muito apertado. Algumas militares não estão condigindo, né, com o fardamento. Então, assim, ele já estava na unidade há mais de um ano e meio. Então, foi logo depois desse processo, né, que houve essa reunião. E inúmeras outras coisas, né? Então, assim, a gente não pode usar adornos, por exemplo. Eu usava apenas um anel e uma pulseira, porque esse é o permitido pela nossa NCA. E aí, em um dado momento, ele reuniu também todo mundo quando ele percebeu que eu usava essa pulseira, que ele estava determinando que ninguém mais poderia usar uma pulseira. Né, sendo que está previsto, porque eu estava usando a pulseira. Você todo dia ia trabalhar praticamente e se sentia perseguida por esse oficial superior. Você imaginava, quando você entrou, que você
mesmo tendo toda a formação que você tem, né? Porque é pedagogia, é direito, psicopedagogia, né? Que isso fosse acontecer com você, quer dizer que toda essa formação, né, não isenta qualquer mulher de passar por uma questão de assédio, né? Não serve de barreira, né? Então, quer dizer, todas nós temos a possibilidade de passar por isso. Você imaginava que isso fosse acontecer com você nesse ambiente de trabalho? Jamais. Eu nunca imaginei, até porque quando nós somos incorporados depois de todo um processo que dura um ano, né? Que envolve teste físico, inspeção de saúde. Então, é um processo longo até você ser incorporado. No treinamento, eles pregavam muito espírito de corpo, né? Irmandade, união. Então, eu achava que eu estava entrando num sistema corporativo, que hoje eles falam que as Forças Armadas também estão no determinado sistema corporativo, que eu seria extremamente protegida, acolhida, né? Então, todo esse processo que eu passei, eu acabei também perdendo aquelas pessoas que acreditavam que eram minhas amigas, né? Que eram oficiais mulheres, que depois de algum tempo eu questionei, por que você se afastou de mim? Por que você, no momento que eu desenvolvi a depressão, que eu fui afastada do meu trabalho, você nunca me fez uma visita na minha casa? Porque você passou a ter, para o pessoal de casa entender, problemas, inclusive psicológicos, em função de tudo que você estava vivenciando no trabalho. Sim. Depressão, o que mais? Como é que foi a sua Crise de rotina? ansiedade, crise de pânico, tentativas de suicídio. Uau. Então, assim, foi bem difícil. Eu não desejaria que nenhuma pessoa sentisse o que eu senti. Né? Porque às vezes eu acordava de manhã, quando eu acordava assim, né? Porque eu muitas vezes passei noites e noites em claro. Eu falava, Deus, por que o Senhor não me leva hoje? Porque eu não aguento mais viver nessa agonia. Né? Eu não consigo voltar a trabalhar porque eu não consigo mais entrar na minha unidade. Porque também todas as vezes que eu ia para a minha unidade, tinha sempre algum destacamento de algum soldado que ficava o tempo todo atrás de mim, para saber o que eu estava fazendo, o que eu não estava fazendo. Então, assim, era muito complicado me sentir segura voltar naquele ambiente. Chegar ao trabalho, entrar no trabalho, você devia se sentir assim, mal psicologicamente falando, mesmo gostando do que você faz, né? Gostava muito. Eu sou de Goiânia, na verdade, no estado de Goiás, e eu vim servir a Força Aérea no estado de São Paulo. Então, eu deixei todo o meu trabalho lá. Eu trabalhava 13 anos na prefeitura do meu estado, na unidade escola. Eu comecei como professora e depois fui trabalhar com atendimento de crianças especiais como psicopedagoga. Então, eu deixei tudo para trás para vir servir ao meu país, né? Para vestir essa farda. E, na verdade, foi assim uma decepção muito grande. Né? E, Poliana, quando é que você disse assim, não, basta, chega, isso aqui que eu estou passando é uma perseguição, basta, eu vou denunciar. Quando é que isso aconteceu e qual foi o resultado dessa denúncia? Então, a princípio foi quando eu entrava para trabalhar e às vezes eu tinha crises de choro, muitas crises de choro, e aí os meus subordinados perguntavam, tenente, o que a senhora tem? Eu falava assim, eu sei que eu tenho muita vontade de chorar, uma tristeza muito grande e tenho muito medo, você sabe de quem? Né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi procurar ajuda médica. Né? Fui na nossa unidade hospitalar, procurei um psiquiatra e falei para ele, olha, eu estou me sentindo um pouco ansiosa, estou com um problema de insônia. E contei toda a minha trajetória para ele do que estava acontecendo na minha unidade. Ele falou, mas eu conheço ele. Ele foi meu instrutor um tempo lá atrás, quando eu entrei também. E ele é assim. Então, fica quieta, que é melhor para você. Né? Então, assim, você é um quadro de 8 anos, você é mulher, então é melhor para você não se prejudicar na Força Aérea. Então, foi isso que eu ouvi. Você é mulher, então é melhor você não se prejudicar. Isso. Outras coisas que eu também posso destacar foi quando ele, no final de 2019, ele convenceu o comandante da minha unidade que eu não servia mais para trabalhar subordinada dele, então ele tirou todas as minhas chefias. Eu fiquei sem função nenhuma. Ele me tirou da minha sala, me jogou numa sala que era uma sala dos fundos da minha unidade, junto com mais alguns soldados, e eu não tinha função. Ele falou assim, você fica aí, uma hora que alguém precisar da sua ajuda, você ajuda. Então, eu era uma oficial com formação, fui preparada para aquilo e ele me jogou num canto qualquer para, tipo assim, fica aí, porque a hora que se alguém precisar da sua ajuda, você vem e ajuda. E em últimos casos, se alguém precisar. Bom, e aí você denunciou, foi aberto um inquérito, foi aberto uma sindicância, abriram uma sindicância, na verdade. Isso. E aí, o que aconteceu com ele? Então, foi aberta uma sindicância, foram ouvidas algumas testemunhas que foram arroladas por ele, testemunhas que foram arroladas por mim. E no final, na verdade, não aconteceu nada com ele. Né?
no final foi determinado que não houve uma forma de... Como é que eu vou te explicar? Não houve uma forma de comprovar, né, de uma forma bem clara que houve o assédio. Né? E se você me permitir, eu queria que o doutor Alexandre, que está na plateia, que foi meu advogado, ele desse uma explanada sobre a sindicância, que acho que ele sabe falar um pouquinho melhor. Na verdade, é o seguinte, ele está lá, né, na plateia. Pode deixar o microfone assim, com ele? Só para resumir. No Sim, processo... só para a gente entender. Mas assim, eu acho que para o pessoal de casa, que é leigo como nós, a gente entendeu o seguinte, que foi aberta uma sindicância, mas na verdade ele não houve punição. Na verdade, ele foi deslocado, como vocês falam, ele foi transferido para outro lugar. Ele foi transferido da minha unidade. Tá? Ele foi transferido da minha unidade assim que abriu a representação. Houve a transferência dele, né? Que na verdade a gente entende isso, que na verdade foi uma medida protetiva, mas a gente entende que um pouco pro lado dele também, né? Para se proteger. Então, a gente procurou, né? Primeiro o oficial superior que a gente está falando, não estamos dando o nome porque foi um pedido da Poliana, né? Ele, acusado aí pela Poliana, disse que jamais cometeria qualquer tipo de abuso. Disse também que o comando da aeronáutica ouviu testemunhas durante as investigações e comprovou que as acusações são, abre aspas, infundadas, fecha aspas. A Força Aérea Brasileira também se manifestou em nota, afirmando que não houve comprovação, que eu acho que era isso que você estava tentando dizer, material ou testemunhal dos fatos relatados pela militar. Bom, o que você espera que aconteça? Quer dizer, pelo que eu entendi, para eles esse caso já foi resolvido. O que você espera que aconteça a partir de agora? A minha vinda aqui, eu espero que outras mulheres se encorajem, né, para que elas tenham mais encorajamento de representar, de buscar os seus direitos, porque eu me lembro que quando eu procurei representar contra ele, eu sempre ouvi assim lá dentro da unidade: você é louca, você vai representar contra um oficial superior, porque eu sou uma oficial subalterna. Ninguém nunca faz isso, você vai se prejudicar, isso é um perigo. Né? E assim, houveram algumas testemunhas que falaram assim, que não presenciaram exatamente o fato, mas que presenciaram eu sair chorando da sala dele, desesperada, né? Outras pessoas que presenciaram mesmo a forma perseguitiva, que ele estava sempre me rondando, sempre dizia que eu não fazia nada direito. Você acha então que provavelmente não tenham testemunhado por medo também? Por medo. Por medo, por receio. Por medo, porque algumas oficiais amigas minhas, depois de algum tempo, elas falaram assim: Vieira, a gente não podia te rodear, porque ele é um oficial superior e a gente tinha medo de sofrer represália. Então eu vi isso de outras colegas de farda que acabaram não estando presente naquele momento comigo. Então, assim, eu fui abandonada pela unidade que eu servia, né? Porque assim, não existia um acolhimento. Sim. Não existe um acolhimento nas Forças Armadas para quando isso acontece, o assédio. Eu fui abandonada por aquelas pessoas que trabalhavam comigo, né, que entraram comigo, passaram por um treinamento de quase 4 meses junto comigo. E nesse treinamento a gente aprende a se respeitar, porque a gente nem nome não tem, nós somos um número no treinamento. Sim. Olha, em primeiro lugar eu quero agradecer por você ter tido essa coragem de ter vindo aqui falar, mesmo temendo com consequências por estar hoje aqui ao vivo, né? E eu queria também chamar a atenção, meninas. Bom dia, meninas. A gente às vezes a gente fica focada aqui ouvindo a história, né? Poliana tem muito que contar aqui, mas eu quero chamar a atenção para um dado que o Bom Dia Brasil deu agora há pouco. Você que ligou a TV mais cedo deve saber o que eu estou comentando, que são os dados alarmantes de assédio tanto moral quanto sexual no trabalho, que aumentaram, que dispararam. A gente tem um telão aí para mostrar, ó, só nos primeiros 7 meses, de janeiro a julho, né? Nos primeiros meses ali, a gente teve mais de 8 mil casos. Quer dizer, é quase o mesmo número do ano todo passado. Então, quer dizer, é um levantamento que foi feito pelo próprio Ministério Público do Trabalho, o que é assustador. Por isso que a gente fala muito aqui. Não gostaria, mas precisa falar, porque esse é um problema grave, né? Então, é importante, é relevante trazer isso e dividir com você que está em casa. E a importância, né, de quando ela fala de encorajar outras mulheres, porque a gente sempre escuta quando alguém sofre algum tipo de assédio, ainda se sente reprimida, muitas vezes se sente culpada. Ou envergonhada. Ou oprimida dessa forma, porque aí você ainda fica com medo do que pode acontecer depois. Então isso é bastante sério, né? Porque aí são muitas violências dentro de uma violência. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a você, Poliana. A gente vai continuar acompanhando o caso. Desejo para você boa sorte, que você seja feliz no que você
né, fase, que gosta tanto. Vamos acompanhar, porque eu soube que agora vai para justiça, né, esse caso. Na verdade, a Força Aérea, ela quis me fazer o meu desligamento, né, depois de tudo isso. E eu só fui mantida mesmo nas fileiras da FAB, porque existe uma determinação judicial de fora de uma juíza que entendeu, após eu ser avaliada por um perito, determinado por ela, um perito civil que eu nunca tinha visto, que eu tinha realmente sofrido assédio. E que a Força Aérea não poderia me fazer o meu desligamento, sendo que eu tinha passado por todo esse processo e agora que eu tinha sido adoecida, eu não servia mais para servir, né? Para servir a FAB. Sim. Então a gente vai continuar acompanhando o caso. Por favor, nos mantenha informado, atualizado sobre o seu caso. É importante, né? Porque eu acho que você teve uma coragem incrível, confesso a você, de sentar aqui e dividir a sua história com a gente. E a gente sabe que o caso dela não é o único. Eu estava vendo uma pesquisa aí feita recentemente que diz o seguinte, que tem vários casos, várias ações, inquéritos que foram abertos nas 3 instituições, Exército, Marinha e Aeronáutica. Então, quer dizer, não é um caso, né, exclusivo seu. Há outros casos, questões de assédio já rolando aí nas outras instituições, processos, ações, enfim, sobre isso. Então, muito obrigada. E a gente vai seguir se falando, tá bom? Obrigada, Poliana.